contexto onde a frase foi dita. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez todos juntos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, é a sua palavra preciosa, poderosa e suficiente para saciar e alimentar espiritualmente sua igreja. Deixo a Deus nesta noite, permita, Senhor, teu Espírito Santo passear aqui e completar a obra que o Senhor mesmo começou. Assim nós cremos, oramos no nome de Jesus. Amém. Pensa num povo difícil e problemático. A carta de João tem, obviamente, uma visão muito clássica e muito clara para o mundo dos gregos. As filosofias estão tomando as mentes das pessoas, e as pessoas estão muito focadas para que o mundo seja explicado pelo saber filosófico. Há uma crença comum, que eles chamam de logos, e que eles chamam de força sobrenatural. Eles creem numa imanência de um Deus, na imanência imperfeita de Deus. Eles chamam de demiurgo, mundo platônico assim vai definir, e é essa parte imperfeita de Deus que vai gerar o mundo. E é mais ou menos assim, Zé Luiz, que eles acreditam que o mundo é um caos. O gnosticismo se trata da maior heresia que o irmão pode imaginar, e é para combater e destruir o gnosticismo, isso tudo aqui tem que se levantar. Caso contrário, a igreja, o evangelho está perdido. A mente grega tem uma compreensão muito clássica e muito clara na expressão logos. No princípio era o verbo. A palavra verbo é logos. O logos para os gregos denota uma série de explicações que hoje não tenho tempo para dar, eu queria me deter em todas elas. Mas o que basicamente eles tinham em mente é que eles poderiam pensar que o logos é, na visão deles, sabedoria. E que todo saber estava ali revelado. A mente deles precisava explicar o universo, como nós queremos explicar o universo. Nós queremos saber quem nós somos, de onde nós viemos, não é? O que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Essa era a pergunta deles. Eles explicavam isso dizendo, o logos, a palavra, o verbo, ele vai explicar isso. Inteligibilidade. Era preciso ter uma mente onde, recebendo logos, esta palavra, com inteligência, razão e raciocínio, tudo isso seria explicado. Ao ouvir a palavra logos, os gregos pensavam na ideia de razão universal. Isso está muito bem escrito aí na pastoral do seu boletim, por favor, queira acompanhar. Está na primeira parte do seu boletim, eu coloquei isso para você. Alguns poderiam pensar que, respectivamente, o sentido de logos estava para explicar o sentido do mundo, ou toda uma lei que perpassa o universo como força poderosa que atua em todo o mundo, fazendo o mundo funcionar. O fato é que João sabia de tudo isso. Aquelas pessoas que estão recebendo esse ensino sabiam e tinham todo esse desejo. Mas há uma revolução no evangelho que João escreve, porque João vai então, confrontar toda a mente grega, todo o princípio gnóstico, e vai dizer, no princípio era o verbo. Aí o povo se assustou. Toda essa sabedoria, todo esse sentimento universal, toda essa inteligibilidade, toda essa razão, estava dirigida não mais agora a uma força que não se podia ver, a alguém que não se podia tocar, a alguém que não se podia perceber. Eles chamavam de logos.
O fato é que João faz para mim, irmãos, do Evangelho de João, de sua carta de amor à igreja, àqueles que são apaixonados pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, uma explicação mais assertiva que eu já ouvi. João traduz o Logos como sendo tudo aquilo que eles poderiam ter pensado, imaginado, presumido e desejado, e ele diz: isto está resumido na pessoa de Jesus, o Cristo Deus, o homem Deus, a providência de Deus, veio ao mundo e responde todas as questões do universo. João está dizendo: não há outra porta. João está dizendo: não há outra saída. João está dizendo: não há outro pastoreio. João está dizendo: não há uma religião que possa suprir e preencher tudo isso. João está dizendo que morte ou vida comum não explicam isso, porque ele é, de João, o caminho, a verdade e a vida. Isso é Logos. A primeira parte desse sermão, irmãos, dirá aos irmãos e vai responder então o que entendo ser o título do sermão desta noite: e o verbo se fez carne. A primeira expressão que João dá está no versículo 1, e é dela que tira o primeiro ponto desta mensagem. Ele diz: no princípio era o verbo. Quando então João vai desenvolver o evangelho inteiro com todos os seus capítulos para dizer: eu sou a água da vida, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá o que, irmãos? Eu sou o Logos. A resposta que você procurava já encontrou. O caminho que você achava não existia, existe. A luz que você tanto procura, a iluminação que o iluminismo tanto propõe, vai propor lá no futuro, irmãos, é Jesus. Ele disse, Evangelho de João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais o quê? Andará em trevas. Não há, irmãos, na Bíblia evangelho mais poderoso do que esse. Não há nos evangelhos mensagem mais poderosa do que essa, um texto todo escrito para dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o que, irmãos? Deus. O Criador, o Senhor, o sustentador do universo, desceu à terra e abençoou toda uma geração. Veja comigo no capítulo 3 de João, quando o grande doutor da lei, com toda a sua sapiência, com todo o seu conhecimento, buscaria solução, buscaria na religião caminhos e soluções. Ele diz: se não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino dos céus. Quando no Evangelho de João, capítulo 4, uma samaritana, irmãos, vai buscar água, ela que tem buscado soluções e estabilidade, ela tem buscado situações familiares que, se pudessem dar a ela estabilidade, não consegue. O texto diz, no capítulo 4, que essa samaritana teve quantos casamentos, irmãos? 5 casamentos, e aquele que ela estava envolvida, o marido não era dela. É meio que, você ainda está se prostituindo hoje ainda, porque dos 5 casamentos que você tem, o homem com quem você dorme hoje não é o quê? Não é teu marido. Quantos acreditam e vão desenvolver a ideia de que é casando, é com carro, com veículos, com propriedade, que vão encontrar a resposta para a sua vida? Pastor Felipe, muita gente acredita. Um bom casamento, um bom estudo, um bom emprego, um bom concurso vai resolver. Evangelho de João capítulo 4. Se beber desta água, volta a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, jamais o quê? Jamais terá sede. A primeira explicação que João nos dá do Evangelho de Jesus é uma grande resposta para nós, igreja. Eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Evangelho de João capítulo 7, irmãos, todo aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Evangelho de João capítulo 7, a grande festa dos tabernáculos, um grande rito religioso, vazio e sem vida, se o verbo ali não se fizer presente. A segunda expressão, irmãos, que quero destacar nessa noite, já vamos aí partindo para finalizar a ideia de conteúdo que passa aos irmãos, está em João capítulo 1, verso 14. Ele diz: no princípio era o verbo, mas a expressão diz: e o verbo se fez carne. Versículo capítulo 1, verso 14, é aqui que detém agora a segunda expressão desse sermão. Se até aqui nós tínhamos do princípio era o verbo, veja então o princípio, a razão, a existência, a origem, o logos, respondendo a tudo, combatendo o gnosticismo, a heresia, dando ao mundo grego, a nós cristãos do mundo ocidental e de todo o universo, a razão de ser de um Deus que desceu 100% encarnado, irmãos, na sua humanidade para nos abençoar. A resposta agora é: o verbo se fez carne e habitou o quê? Entre nós. É a partir daqui que eu começo a buscar a entender e a compreender o que significa a encarnação. A encarnação é projeto fundamental de Deus. Deus, ao tornar-se carne, realiza o grande projeto que está na Escritura de fazer de Cristo Immanuel, Imanar, emanação,
Deus presente. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Quando vemos a expressão Deus conosco, o que entendo então dessa encarnação de Deus, e agradeço a Deus por este evangelho, é porque é aqui, irmãos, que eu compreendo claramente. Compreendo claramente que o Senhor Jesus não se cobriu somente de carne, não se disfarçou para cobrir um espírito, uma espécie de espírito fantasmagórico, como alguns achavam, que Cristo era 100% homem, 100% Deus, vivendo em total solidariedade conosco, com nossa vida de pecados, com nossa morte, carregando o nosso pecado até a morte, morte de cruz. Ao olhar para aquela mulher samaritana e restituir-lhe dignidade com a água da vida que Cristo faz, ele se identifica com ela. Isso é possível pela encarnação. Evangelho de João capítulo 8, irmãos, quando vai ter o contato com aquela sociedade que se prostitui com aquele sem vergonhismo dos homens que adulteram, mas entregam para Jesus, sem trazer os homens culpados, uma adúltera, para que ela pudesse ser punida pela lei e corrigida pelo rigor da lei. O Senhor Jesus vai escrever ali na areia um pouquinho, vai olhar e vai perguntar: onde estão os teus acusadores? Eles não estão mais aqui. Ele disse: nem eu te condeno, vai o quê? E não peques mais. O sentimento da encarnação é muito mais do que pensar aqui, irmãos, e o texto vai para muito além disso, do que tão somente dizer que Jesus veio porque nascera de carne e osso. Até porque Jesus nasce, irmãos, de um elemento sobrenatural na gestação pelo Espírito Santo na Virgem Maria. O elemento da encarnação retrata muito mais, vai muito além do que a ideia simplesmente então de colocar os verbos em carne e osso tão somente, mas em sentimentos, em identificação, em resgate. Veja no capítulo 5 do Evangelho de João, quando está um homem no poço, onde há um movimento, e esse é o que se cria, há um movimento nas águas, diz o texto, que aquele que descesse, no momento em que aquelas águas eram movidas, era curado, e o texto diz que todo tipo de gente ali recorria, mas aquele que precisava, ao poço não descia, porque era o quê? Paralítico, era coxo, e todos os que então aparentemente não tinham a doença que ele tinha, pulavam à frente dele, lá chegavam, e ele dizia para Jesus, quando ele perguntou: o que queres? Eu queria ser curado, mas toda vez que essa água mexe, os egoístas aí vão na frente e eu fico para trás. Eu penso na sensibilidade de Jesus ao chegar naquele poço e dizer: pega o teu leito, levanta o quê? E anda. Isso é encarnação, irmãos. É Jesus olhando para a dificuldade desta pessoa, para aquele homem que está à porta daquele poço, para aquele homem que tem sua dor e espera no mundo místico e sobrenatural um milagre, ele dizendo: não tem milagre lá não, o milagre sou eu, o milagre é o Filho de Deus, eu sou o Logos de Deus. Ele está dizendo: levanta aí, anda. Olhando o capítulo 2, aquela festa de casamento que não tinha mais vinho, ele vai multiplicar ali, ele vai transformar ali, a água em vinho, vai fazer ali o seu primeiro grande milagre, porque ele se identifica com o problema daquela família, como se o problema de faltar subsídios para sustentar um casamento não fosse problema. Jesus está olhando para os detalhes de nossa vida, está olhando para todas as questões que estão à nossa volta, e ele faz tudo isso porque ele sabe que toda a nossa vida é para a glória de Deus. Isso é encarnação, irmãos. Ele não faz dicotomia não, num casamento, num poço, numa dor, irmãos, num adultério, num pecado. Lembra do homem do poço de Siloé? Estão discutindo, ele é cego porque o pecado do pai, da mãe, de onde veio o pecado, consequência, ele disse: olha, nem ele pecou, nem seus pais, ele está assim, mas nele hoje se manifesta a glória de Deus. É coisa linda olhar para esta mensagem e perceber que o Evangelho, não dá para ler esse Evangelho do capítulo 1 e dormir. Eu não consigo, você pode conseguir, eu não consigo. Eu pego o capítulo 1 e começo, aí vou para o 2, aí vou para o 3, porque a vida vai ganhando vida e você vai entendendo, e você vai conectando a história e vai percebendo tudo que está sendo dito pelo Espírito. Encarnação é a vida de Jesus na vida dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Identificação para matar a sede, identificação para matar o fome, dá-lhe voz de comer, multiplicação de pães e peixes. Se você tem fome, ele sabe que isso é problema, porque ele sabe que você é carne, porque ele sabe que você se ressente dessa necessidade, e ele multiplica, e ele participa, porque a vida de Jesus e a encarnação de Jesus é solidariedade, é vida na vida. Preocupado com a segurança dos seus discípulos e com aqueles que estão em dúvida sobre sua segurança presente ou eterna, em João capítulo 14 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há o que, irmãos? Muitas moradas. Não tem carnê da Caixa Econômica que resolva um negócio desse. Financiamento não vai resolver o seu problema. Ele diz: fica tranquilo,
que a morada segura, o repouso seguro e o refúgio seguro está sendo preparado. Eu vou preparar-vos o que, irmãos? Você já pensou na notícia dessa? A segurança deste evangelho é para passar àquelas pessoas que estão ouvindo quem é Jesus e como Ele é, o verbo de Deus e o tempo de Deus, para dizer que a vida de Jesus na nossa vida modifica toda a nossa história. O terceiro ensino que quero passar aos irmãos, vamos lá, João capítulo 1, verso 14, diz: do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, João 1,14. E o que? Habitou entre nós. Terceiro princípio, Deus habitou entre nós. Diga, habitou entre nós. A encarnação, irmãos, nos mostra por que Ele está encarnado, por que Ele está presente. A ideia da habitação perpassa assim uma palavra muito forte. A palavra que João utiliza seguramente tem um sentido aqui claro e único de que habitar não é uma visita fortuita, vir dormir um pouco e ir embora. A habitação é habitar e fazer deste lugar o santo lugar dele. É fazer de todo o homem onde ele habita um santo templo do Espírito Santo dele. João tem total consciência disso quando vai narrar detalhadamente a conversa de Jesus com aquela mulher. Onde é que se adora? É neste monte ou naquele monte? Onde é que se pode expressar uma adoração digna a Deus? É numa estrutura ou na outra? E Jesus, diga não à estrutura, fora da estrutura. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele disse, o Pai vai buscar e vai encontrar, e vai procurar produzir, e vai se identificar com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai está procurando. Jesus Cristo está dizendo que é nesse tipo de gente que Deus habita, e é nesse lugar que Deus faz seu culto, e é ali que Deus é adorado, e é ali que Ele é manifestado. É por isso que o evangelista João vai dizer que o Senhor habitou entre nós. Ele é superior à grande tenda da revelação que nos fora dada no deserto. Ele é superior ao primeiro templo, pastor Felipe. Ele é superior ao segundo templo. Ele é maior do que o nosso templo. Ele é o único templo onde Deus é adorado. Que evangelho esclarecido, que evangelho de luz nós temos. Cristo é o templo, a forma, a expressão de culto, porque é Cristo, irmãos, a habitação de Deus entre os homens. Não há uma outra porta, não haverá outro caminho. Quem é Cristo não encontra, viverá vazio, irmãos. Vazio, vazio, vazio. É a conversa que ele tem com o seu discípulo, e quando Tomé pergunta, para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? Quando Filipe pergunta, Senhor, mas quem? Filipe, há quanto tempo estás comigo e ainda não me conhece? Ele diz, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu e deu vida ao homem, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Que evangelho precioso! Para preencher o vazio de uma sociedade vazia, mórbida e sem sentido. Uma sociedade hoje, irmãos, onde o irracional ganha força. A sociedade pós-moderna hoje tem uma trindade que não é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O pós-modernismo hoje é governado pelo irracionalismo. E ser irracional é a linguagem desta era. O segundo Deus dessa trindade, além do irracional, chama-se antifundacionismo. Não há fundamentos, não se pode ter fundamentos, não se pode ter alicerces, não se constrói sobre absolutos, os fundamentos são destruídos, fruto do irracionalismo. Mas o que é pior é a terceira consequência, relativismo. Tudo é relativo, nada é o quê? Nada é verdade. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Ainda há alguns dias, um dos pais dos nossos adolescentes me mandou um vídeo, um link, preocupado. Meu filho ouve muito esta cantora. O que o senhor acha? Tudo bem, abri o vídeo. Eu disse, misericórdia. É a cantora mais famosa do Brasil. Eu creio que é ela. Eu quando disse aquilo, e pensando o que eu ia responder ao pai, como que a gente faz, aí a resposta minha foi muito simples. Irmão, essa casta só sai com jejum e oração. O triste é que na sequência que ele me manda do vídeo, esta jovem cantora famosa, famosíssima, ela tem lá no momento do vídeo, um vídeo montado e editado em alguns momentos, ela faz um apelo àquele candidato a presidente que ela quer apoiar, que libere as drogas pelo Brasil.
Aí eu falei, já estava ruim o que eu estava vendo. Aí eu falei, agora vai piorar. Ela faz um apelo. Olha, eu vou te apoiar, quero apoiar a sua candidatura, mas será legal se o senhor fizer. Vamos aí, e fala o nome do candidato. Falei, cara, até que na semana virou uma confusão, né? Com a produção da grande cantora. Eu fiquei olhando aquilo tudo e eu pensei, de onde pode vir uma situação dessa? Está na Bíblia. Uma mulher se casou 5 vezes, não resolveu o seu problema. Um casamento se planeja, tem problema, não tem planejamento adequado, falta vinho, tem que ter milagre, não tem, irmãos? Uma família está lá chorando a morte daquele que é seu, chorando, irmãos, chorando a morte daquele que é seu, e a moça diz assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Aí Jesus chora. A dor da sociedade é tão grande que Jesus Cristo encarnado chora. A Bíblia diz, João 11:35, Jesus chorou, mas depois disso, vejam como ele amava, ele se identificando. Aqui eu queria entender, meus amados irmãos, e pensar com os irmãos que dinheiro não resolve. Porque a cantora jovem que pede ao futuro presidente, que ela diz que vai apoiar lá, ela diz, vai ser o futuro porque eu vou te apoiar, que libere drogas. Aí eu queria pensar na realidade do Brasil e do mundo hoje. Eu pediria, se eu pudesse conversar com aquela moça, veja a história da Amy Winehouse, é assim que fala? Amy, né? Amy Winehouse. Cantora britânica famosa, né? Moça bonita. Angélica, só não é mais bonita que você. Moça bonita. Moça bonita. Mais bonita que ela é a Cauane, que estava aqui hoje, que eu falei para Rick. Coisa preciosa essa jovem, viu? Que coisa preciosa de Deus. Você vê o Espírito de Deus ali. Essa grande cantora, irmãos, faz sucesso. Dinheiro não faltava. Não faltava dinheiro. Ídolos e fãs não faltaram. Foi idolatrada. Hoje ainda, cantada, hoje ainda. Esta moça conheceu as drogas, que a dona cantora famosa está pedindo para liberar. E aquela moça bonita, em pouco mais de 2 anos, Edson, de uma das mulheres mais bonitas que eu imagino vi, depois da Angélica, claro. Ela virou, irmãos, um bagaço de cana moído. Sabe, Edésio? Você sabe o que é bagaço de cana moída, Edésio? Aquele cara que quer ganhar dinheiro no caldo do cana e passa aquele troço 10.000 vezes. Eu fui tomar um rodízio de caldo de cana, o cara passou tantas vezes que eu falei, eu entendi por que é rodízio. Porque demora tanto para servir um copo, que a gente já paga rodízio para tomar um copo. Porque ele passa a cana 26, 27 vezes. Bagaço. A moça perdeu toda a beleza. Acompanhe as fotos dessa moça na sua enfermidade. E você vai me dizer, dona cantora famosa, viu, pastor Gelson, libera as drogas do Brasil, na Inglaterra, no mundo inteiro, porque o dinheiro não pode comprar o vazio que você tem. Sabe por que você está pedindo para liberar as drogas? Porque o dinheiro que você tem não pode comprar a felicidade que você procura. Aí você vai ter que se entorpecer. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, amemos o Evangelho, preguemos Jesus, porque senão centenas de moças, como essa Winehouse aí, morreu com 28 anos, um talento, um brilhante, porque ela procurava luz, mas não encontrava, ela procurava respostas, mas não achava, porque ela precisava ter um encontro com o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem não achar o Senhor e não encontrar Jesus, irmãos, vai buscar fama, sucesso e dinheiro, vai comprar carros e barcos, vai comprar, porque o dinheiro vai comprar, mas quando chegar no teto ele vai pedir droga, recursos, e quando a droga consumir e a vida passar, a Bíblia vai dizer que é simples, irmãos, porque o salário do pecado é a morte, e não tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, pastor Henri, por isso o sermão nessa noite aos nossos jovens adolescentes é o que significa esta mensagem, diz o texto, e ele habitou entre nós, ele se fez presença entre nós, porque é nele que habita, irmãos, toda a plenitude de Deus. Nele está o Deus pleno, o Deus invisível, onde podemos ver visivelmente o Deus eterno. Ele é, diz a palavra, a imagem do Deus invisível, o caminho, a verdade e a vida. Ao terminar esse sermão, e é o último ponto, eu termino aqui a palavra, irmãos, está em João capítulo 1, verso 14, são 2 últimas palavras e eu termino aqui. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, vamos lá, as 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade. 2 expressões finais, cheio de graça e de verdade.
Eu não vou usar os dois termos, eu queria usar só um, é o que me cabe aqui hoje. Eu queria pensar na palavra verdade. A palavra verdade aqui utilizada tem, irmãos, na raiz amã, um firme fundamento. O hebraico amã, e trazido aqui na tradução dos gregos, significa tão somente a ideia de que firme e confiável é a verdade aqui proclamada. A graça de Jesus é tão genuína que é em sua graça que se firma a verdade revelada. A verdade aqui, irmãos, é luz e não trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. A verdade aqui se destaca em Jesus, enquanto no mundo alienado de tudo, só há distorção, desfiguração, inverdade e fake news. Cristo disse, revelado, graça e verdade em mim serão reveladas. Qual era a grande mentira contada e que muitos da religião acreditavam? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, volte ao texto. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí veja o verso 13. A identidade de filho. Um dia essa mesma cantora famosa perguntou, como é que a gente sabe, e como é que eles sabem que eles são filhos de Deus? Eu digo, a Bíblia responde. Veja o verso 13, João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? Isso o apóstolo Paulo explica como ninguém. Os meus filhos não são de Abraão com Agar. Meu filho não é Ismael. Qual era o nome do filho de Jesus, de Deus com Abraão, irmãos? Hein? Por quê? Porque a mãe era estéril. Era ele o filho da promessa. Tinha que ser milagre. Qual é o nome do filho, irmãos, que tem ali entre o casal José e Maria, que José sequer chega para a concepção daquela mulher? Qual é o nome do filho que nasceu daquela mulher chamada Maria? Porque os meus filhos sempre serão providos por milagre. A grande mentira que contam para nós é que filhos de crentes são crentinhos, filhos de salvos são salvinhos, e por aí vai. A grande mentira é que a religião e a salvação pode ser passada por DNA. Não será. O texto diz, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Em João 8,33, volte ao texto lá comigo, João 8,33, há um diálogo espetacular de Jesus com a geração de judeus que estão ouvindo os seus sinais e os seus milagres, estão contestando a filiação de Jesus, a paternidade de Deus a Cristo. Estão contestando isso. João 8. Ele vai dizer no verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Aí pronto. Mexeu com aquela geração. Eles disseram, João 8,33, nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como é que você diz, sereis livres? Verso 34. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo de quem, irmãos? Escravo do pecado, servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa do filho, mas o filho fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Verso 36, todos juntos. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37. Pensei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aquela gente acreditava é que na geração de Abraão, do mesmo tipo que nasceu Ismael, que eles são salvos. A geração e a vida vem pelo filho da promessa, pelo filho do milagre. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Quem passar por essa porta encontrará caminho, irmãos, encontrará saída. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Os filhos de Deus não nascem do sangue, não nascem da carne, dos projetos humanos, dos ideais filosóficos ou de seus próprios projetos de vida.
Os filhos de Deus são gerados no coração de Deus, são filhos de sua promessa e entram a isso quando reconhecem e aceitam a Jesus Cristo como Filho de Deus que os pode salvar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque se ele não fosse carne, se não habitasse entre nós, nós nunca seríamos filhos de Deus. Nós o somos porque Jesus é um filho de Deus da promessa, gerado em Deus como promessa aos homens, aquele que esmagou e pisou a cabeça da serpente para perdoar os nossos pecados e nos trazer salvação. Quem não tem Jesus, irmãos, não tem nada. Quem não segue o evangelho, nada tem. Vai ganhar dinheiro, vai comprar jatinho, vai fazer sucesso, vai ser o top do trend aí dos Spotify da vida e dos grandes canais de música, mas vai pedir droga, vai comprar droga por dinheiro, sentindo falta de vida, porque lhe falta o quê? A vida. O Verbo é a vida, o Verbo é Jesus, o Senhor está aqui neste lugar e deseja salvar você nessa noite. Amém? Fecha teus olhos.